A paz do Senhor Jesus, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Nós estamos diante de nós com a lição de número 8 e este vídeo eu compartilho com você um roteiro como este, o roteiro tradicional do canal da professora Manuela Barros, e este roteiro é compartilhado gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Você pode abrir o link e já baixar o roteiro. Este roteiro vai servir perfeitamente para estudar cada tópico da lição. Este vídeo nós não vamos ler a lição, mas se você ler a lição e usar este roteiro no final como base dos versículos bíblicos e explicação, vai caber muito bem nesta lição. No entanto, também nós disponibilizamos a aula comentada, onde eu leio a revista com você e trago os meus comentários sobre ela. Lição 8, portanto, Isaac, herdeiro da promessa. 3 tópicos de estudo. Primeiro, as lições no problema da fome. Segundo, lições no problema da perseguição. Terceiro, lições da bênção de Deus. O foco agora saiu de Abraão e passou para Isaac, seu filho. Nós estudamos já 7 lições, baseada na pessoa do pai de Isaac, na pessoa de Abraão, e agora temos estas lições na pessoa de Isaac. E no nosso primeiro tópico, o comentarista nos leva a lembrar-nos de algo que ele viveu. Foi um período de fome semelhante a algo que o pai dele, Abraão, viveu também. Isaac viveu uma realidade que aonde ele estava, e nós temos este texto, inclusive, na nossa leitura bíblica em classe. Eu não vou ler aqui porque nós vamos estar lendo este texto junto aqui no nosso roteiro. Então, no problema da fome, nós encontramos 3 subtópicos aí para este estudo. Primeiro, a resposta de Deus, não nosso projeto. Segundo, a resposta de Deus, não do coração, mente e sentimento. Terceiro, a graça de Deus, apesar de nossa imperfeição. Então, com estes 3 subtópicos, nós vamos estar estudando, aquilo que o comentarista colocou aqui como fome na terra, este primeiro tópico do seu estudo. A resposta de Deus para Isaac não foi conforme o seu projeto humano. Eu vou ler com você isso no capítulo 26, que é parte da lição. Os 3 primeiros versículos diz o seguinte: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Então, parece aí que este era o projeto de Isaac. Então, mais uma vez, Deus disse para ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Terminando com o versículo 3, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então veja aí alguns detalhes que em eu ler com você aqui me fez tomar atenção. Primeiro, há uma colocação condicional de Deus, há um processo de obediência que Deus pede de Isaac. Ele disse: olha, não vai para onde o teu projeto, a sua cabeça, você está pensando em ir, não vai, fica nessa terra, vai para onde eu te disser. Por quê? Porque se você fizer isso, então nós já estudamos em alguns semestres atrás, sobre as promessas de Deus. E este é um tipo de promessa condicional. E essa explicação eu estou tomando um pouquinho mais de tempo, porque ela vai ser crucial para o estudo do nosso último tópico deste roteiro. Então veja que Deus diz: se você fizer isso, então eu serei contigo, te abençoarei, e veja a palavra: confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então havia um desejo de Deus que Isaac levasse sobre si, não só ele, mas toda a sua posteridade, a bênção de Abraão, porque o acordo de Deus, que também provou a Abraão, mas foi com Abraão, seu pai. Mas agora chegou uma nova geração que também tem que viver esta mesma realidade com Deus, e nós vamos estudar isso no terceiro subtópico. Mas para o nosso primeiro subtópico aqui, temos que frisar que parte? A parte que o desejo ou o sentimento ou o pensamento, o projeto de Isaac, pelas escrituras, parece ser que ele queria descer ao Egito. Provavelmente, da mesma forma que com o seu pai, da mesma forma que com outros textos bíblicos, se escuta que lá está tudo bem, que lá tem abundância de pão, e aqui nós não temos, então vou peregrinar para lá para sobreviver. No entanto,
a primeira lição para nós, durante o tempo da fome, da parte de Deus é: ouça a resposta de Deus, não o nosso projeto. O projetar, diz o texto de Provérbios, né? É do homem. Vamos ler este texto aí. São 2 textos em Provérbios. Capítulo 16, primeiro, versículo 1 e 2, diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Coisa muito linda aí para nós. Primeiro, que é normal o homem planejar, mas deve ser normal para o servo de Deus esperar a resposta de Deus. Deve ser normal para o servo de Deus querer ouvir a resposta de Deus, buscar em Deus para uma confirmação da sua direção. Porque, como diz o segundo versículo para nós, é que os nossos projetos fazem sentido para a gente. Eles parecem bons, eles parecem perfeitos, eles parecem limpos, como é a palavra que o sábio Salomão usa para nós aí. Então, todos os caminhos, todos os nossos projetos, exatamente por isso nós projetamos assim, é porque nós entendemos que vai ser positivo, que está bom. Mas o Senhor, diz o texto, pesa os espíritos, ou seja, eu quero ser abençoada com essa palavra aí, para entender uma coisa profunda que eu, na minha caminhada, não vejo. Eu não tenho olhos espirituais para ver as coisas espirituais ao meu redor. Algumas coisas Deus me faz sentir, outras não. Mas o texto diz: o Senhor pesa os espíritos, o Senhor tem conhecimento da realidade espiritual. O Senhor tem conhecimento do ontem, do hoje e do amanhã, e a realidade espiritual que cerca os nossos projetos, porque nem sempre nós pensamos, para ser bem honesto, nunca ou quase nunca nós pensamos no resultado espiritual de uma decisão humana. Nós migramos porque há uma oportunidade de trabalho, estou fazendo o exemplo aqui como a lição. Ele migrou porque havia uma realidade de fome na terra e assim por diante. No entanto, aprendemos daqui que devemos dar ouvido e até buscar a resposta de Deus. Provérbios 3 e 6, diz o texto: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que significa isso, reconhecer? É perguntar. É toda a minha decisão, eu trago o Senhor para ela e digo: Senhor, está bem assim? Confirma, por favor. Eu reconheço a Deus em toda sorte de decisão na minha vida, e a promessa junto a esta colocação deste versículo é que ele vai cuidar de endireitar, de acertar, aleluia, de nos dar a direção correta. Ele vai cuidar, ele vai endireitar as nossas veredas. Inclusive, a palavra endireitar significa que pode ser que ela não esteja perfeita, como era o caso de Isaac. A vereda de Isaac estava dizendo Egito. E o Senhor fez o quê? Endireitou para o lugar aonde estaria verdadeiramente a bênção dele para com Deus. Então, a primeira lição para nós é a resposta de Deus ante ao nosso projeto. Nosso projeto é válido, mas como crentes, como servos de Deus, nós priorizamos, buscamos e queremos saber a resposta de Deus, e em tê-la vamos obedecer. Segundo lugar, a resposta de Deus não do coração e do sentimento, porque não só há um projeto racional, aonde tem comida, aonde tem emprego, aonde tem isso, é normal, foi isso que aconteceu com Isaac. Mas também nós somos levados, e algum deste texto aqui foi até o pastor que colocou para nós no segundo subtópico aqui, o de Jeremias. Todos os 2 textos, em verdade, vieram da revista, e nós vamos ler aqui. Então vamos ver o texto de Jeremias 17:9 para nós entendermos este sentimento. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Um texto simples que talvez todos nós já escutamos antes, mas que vale a pena nós pararmos um pouquinho para apreciarmos a verdade deste texto. Ensina-nos que o coração do homem, ele é enganoso. E muito, porque diz mais do que todas as coisas. E perverso. Ou seja, há uma natureza no coração do homem, a natureza pecaminosa, que até Paulo, salvo, dizia: quem me livrará do corpo desta morte? É aquilo que nós chamamos, sem nos aprofundar muito, mas de maneira geral explicamos mesmo aos novos convertidos, é a luta contra a carne. Esta natureza carnal
que não só se aplica ao que está na carne propriamente dita, mas à nossa alma e ao nosso entendimento, porque quando se diz o coração na Bíblia está ligado à realidade da alma, que é onde nós sentimos e aonde nós raciocinamos. Deuteronômio capítulo 18 e 22, já entendemos este assunto do nosso coração, que há algo intrinsecamente errado com ele no tocante à perfeição de Deus, e por isso precisamos de Deus. O texto de Deuteronômio diz: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então o que nós vemos aí é um sentimento nosso forte por ter ouvido uma palavra do Senhor. Mas o Senhor da palavra nos instrui a discernir a sua voz quando ela é trazida por boca de homem, porque esta voz trazida pela palavra que Deus permitiu estar em nossas mãos, ela é perfeita. Ela é a revelação de Deus para nós e Deus zela por ela, Deus vela por ela. Deus cuidou historicamente para que ela pudesse chegar como está em nossas mãos. E ou nós cremos nisso, ou não cremos nisso. No entanto, o que Deus está dizendo, olha, quando alguém falar, antes que o seu coração se abra completamente e você receba como que de Deus, espere, guarde, veja se vai se cumprir, porque se for meu, você vai se cumprir. Então, o seu raciocínio você entendeu, mas o seu coração ainda não se abriu. Você recebeu, você se alegrou, provavelmente, porque se fosse ruim, você dizia, tá repreendido. Não é assim? Então, nós guardamos, mas Deus nos ensina a ouvir a voz de Deus e quando Ele usa alguém, se é dele, aquela palavra se cumprirá. Porque para além da boca do profeta, nós devemos querer a boca do próprio Deus, porque o que Deus diz, ele sim cumpre. Mas se o homem interferiu, então Deus não tem compromisso mais com esta palavra. E nós lemos no primeiro versículo que até o nosso próprio coração, naturalmente, mesmo de salvos, porque eu te dei o exemplo de Paulo nesta luta, nós podemos nos enganar. Portanto, nós vemos na vida de Paulo uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que ele guie o nosso caminho. Nós vemos aqui que Deus esteve com Isaac para guiar o seu caminho. Deus entendia que o projeto é racional, Deus entendia o sentimento da fome, como vamos fazer para suprir uma necessidade daquilo ali, da razão passa para a emoção, mas também Deus tinha uma palavra de bênção, Deus tinha o lugar que seria o ideal para ele. A graça de Deus é o terceiro subtópico aí, apesar da nossa imperfeição, e nós veremos isso no texto de Gênesis 26, do versículo 7, e depois o versículo 10 ao 12. Veja o que diz o versículo 7. Perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse quem? Disse Isaac, é minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E disse Abimeleque, agora nós saltamos aí do 7 até o 10, porque o rei percebeu que era esposa dele. E no versículo 10 diz Abimeleque, que é isso que nos fizeste, Isaque? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Versículo 11, e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. O ensino para nós aí é que este homem, Isaque, que agora era um homem adulto, que agora tinha uma esposa, que nós estudamos na lição, as 2 lições para trás,
foi sujeito ao seu pai, conheceu o relacionamento do seu pai para com Deus, conheceu as histórias que o seu pai viveu. Agora ele, numa situação semelhante, ele apresenta uma mesma fraqueza que todo ser humano tem. Nós estamos falando dela desde o princípio, mesmo quando nós falamos que ela é sentimental, é humana, esta luta desta natureza pecaminosa humana, que nós convivemos com ela. E ele teve medo, assim como seu pai também, de que, por causa de quererem a esposa dele, matassem a ele, e ele mentiu. No entanto, nós aprendemos aí que a graça de Deus entrou em ação. Paulo faz uma pergunta para os irmãos, a sua carta aos Romanos: o que significa a graça ser acionada para alguém que peca? Significa que nós podemos permanecer em pecado? Significa que nós podemos continuar pecando porque agora estamos na graça, somos de Deus? E ele responde enfaticamente: de maneira nenhuma. Eu não vou entrar na explicação depois de Paulo, mas eu quero deixar isso bem claro para nós. Mas graça é exatamente isso. É encontrar em nós a nossa imperfeição. Porque se nós somos religiosamente perfeitos, se nós não houvesse nenhuma falha, se nós não errássemos para com Deus, nós nos esqueceríamos do que significa a graça. Porque, claro, se eu e você entramos no caminho de Deus, nós conhecemos a graça de Deus. Porque todos nascemos no pecado, distanciados de Deus, e o Senhor, com a sua graça, ofereceu a salvação, e nós que a recebemos fomos transformados por ela. Mas a aplicação da graça, ela não existe somente no ato da salvação, aquilo que os teólogos chamariam de a graça salvífica, mas a graça, ela pode e é aplicada, e nós a reconhecemos aqui neste texto. Aonde há a imperfeição do homem, o imerecimento do homem, ou seja, é claro para os nossos olhos que ele não merecia receber uma recompensa ou ser abençoado, tendo ele errado para com Deus. Mas é neste momento que a graça se revela. É na hora que nós olhamos para a nossa ação, botamos a mão na cabeça quando o Espírito Santo nos faz entender que nós erramos. E nós dizemos: Senhor, de novo, Senhor, por quê? E o Senhor nos perdoa e estende a sua mão ainda de bênção para nós. Nós vemos isso no texto do filho pródigo e também vamos ler o texto de João capítulo 8 aqui. Mas para Isaac, está aí para nós, claramente. Ele errou, mas pela graça de Deus, Deus fez Abimeleque olhar na janela e ver, antes que alguém se deitasse com a sua esposa, e seria um problema maior ainda. Seria um erro, seria um agravo diante de Deus maior ainda. Mas antes que isso acontecesse, a graça de Deus fez Abimeleque, o rei, olhar para a janela e ver os dois brincando uns com os outros, correndo lá atrás do outro. E ele disse: aquilo não é irmã dele, é esposa dele. E aí logo veio ao encontro dele para acertar a situação, para não haver pecado, para não haver defeito, desobediência, nem na parte dele, nem na parte de Isaac. E no final nós lemos o último versículo, que o Senhor o abençoou naquela terra. Então a graça de Deus foi manifestada. João capítulo 8, versículo 10 e 11. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, a graça aí de Deus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A graça, eu escolhi este texto e não a do filho pródigo para expressar para nós esta graça apesar da imperfeição, porque nós vemos neste caso duas coisas. Primeiro, é óbvio a imperfeição daquela mulher. Conhecendo a lei, ela pecou contra a lei, pecou contra o seu esposo. Se o homem com quem ela adulterava tinha uma esposa, da mesma maneira, e ela em pecado, trouxeram aqueles homens ela para serem apedrejados. Você conhece a história. Jesus diz para eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nós lemos os dois textos. A graça começou a encontrar a vida daquela mulher quando aqueles homens não a levaram direto para um lugar longe para apedrejá-la. A graça encontrou quando eles
decidiram testar a Jesus. Decidiram ter com o que acusar a Jesus. Enquanto o coração deles levava para um lado, a graça de Deus estava sendo demonstrada, estava sendo trazida para aquela senhora. E ao estar na frente de Jesus, a graça de Deus se fez evidente, questionando aqueles homens. E aí Jesus pergunta para ela: ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. E a graça tornou-se perfeita quando ele disse: eu também não te condeno. No entanto, vai e não peques mais. Porque a graça, ela salva. Ela salva da morte. Ela traz o homem ao caminho da salvação. Mas ela também ensina a nós a viver uma vida separada do mundo, a viver uma vida fora do pecado. E é por isso que Jesus disse: vai, eu não te condeno, mas não peques mais. Amém? Então a graça de Deus, apesar da nossa imperfeição, é uma lição que com certeza todos nós temos. Eu tenho na minha vida. Glória ao Senhor Jesus. Deus me permitiu ver, porque Ele conhece quem eu sou. Mas às vezes a gente não se conhece. Eu me lembro muito bem de uma experiência que eu tive na minha adolescência ainda. Quando Deus me fez ver a minha imperfeição, quando eu me achava infalível, uma moça de fé, querendo ser usada pelo Senhor Jesus. Mas depois de eu ver, eu encarar, e Deus me permitiu, a minha imperfeição, a graça de Deus superabundou na minha vida e por ela eu glorifico sempre e até hoje, com certeza, é uma realidade. Segundo tópico para nós, lições no problema da perseguição, é o que o pastor nos traz também no seu segundo tópico, a inveja contra Isaac. Por causa da inveja, diz o texto, que ele foi perseguido. Nós vamos estudar este tema em 3 subtópicos. Onde tem briga, não brigar, sair. Onde não tem briga, ficar. E onde há paz, fazer um altar a Deus. Então, nestes 3 subtópicos, nós vamos olhar a este texto de volta aí de capítulo 26 de Gênesis e vamos aprender estas verdades. E eu gosto no meu roteiro de trazer um outro texto da Bíblia que não esteja na história que nós estamos estudando. Para quê? Para que eu veja na prática, como crente, você se entender de fazer assim, como professor, fazer entender que aquilo que a gente está ensinando baseado numa história é verdade, porque em toda a Bíblia é verdade. Porque no Novo Testamento é verdade. Porque há outros casos que são assim também. Amém? Então, porque pode acontecer de alguém pregar em alguma coisa, fazer uma aplicação que não seja correta. Aquela palavra, por exemplo, foi dada só para aquela pessoa, naquele caso. Não é aplicável para mim e para você. E às vezes o pregador não atenta para isso, né? E quer dizer que é uma verdade para você e para mim também. Então, isso seria um erro. E uma das maneiras de solucionar este erro é encontrar, se em algum outro lugar na Bíblia, principalmente no contexto que nós vivemos, neotestamentário, nós podemos trazer este mesmo ensino. Então, é este o esforço que eu faço para, em cada uma dessas lições, quando eu faço o roteiro, não deixar só o exemplo da história, pelo menos tento sempre fazer assim, mas ter um exemplo do Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, onde tem briga, não brigar, sair. Gênesis capítulo 26, 19 e 21 diz: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso, chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Então nós vemos que Isaac cavou um poço, vieram brigar por ele, se era meu, ele foi para outro lugar. Ele cavou outro poço, vieram brigar de novo e a história, a gente vai continuar daqui a pouco, foi para outro lugar. Então são 2 exemplos aí que nós vemos e entendemos que este jovem de Deus, que estava aprendendo a caminhar no caminho do Senhor, não brigou. E é uma lição muito importante para cada um de nós. Porque a índole desta briga por aquilo que é meu, por aquilo que está certo e errado, enquanto a palavra de Deus diz, olha, coloca a justiça na mão daquele que é o justo juiz. É claro que há coisas que é natural, você não vai somente, necessariamente, ainda que Jesus disse, se alguém te bater numa face, ele disse, oferece a outra. Mas eu entendo que as coisas práticas e naturais que a gente
Pode até fazer alguma coisa contrária, mas não brigar. Não brigar. Você pode, num certo sentido, se defender. Não permitir-se ser abusado ou abusada em qualquer área. Eu não estou falando só da área sexual, eu estou falando de qualquer área. Financeira ou, enfim, moral, o que quer que seja. Psicológica, não importa. Defender-se. Mas eu entendo da palavra que o brigar, o revidar, não é bíblico, não é do servo de Deus, porque o servo de Deus, ele entrega a Deus esta parte. E é o que eu entendo em toda a Bíblia Sagrada. Agora, se Deus disser para você, vá para ali, se Deus disser, eu vou com você nesta milícia, Deus vai dar a estratégia, inclusive, e a vitória será, como em vários textos do Antigo Testamento, a glória não será do homem, será de Deus. Amém? No entanto, eu aprendo neste texto aqui que nós devemos tomar cuidado com as tantas pregações, os tantos ensinos, as tantas entrevistas, tantas palavras, tantos vídeos que nós vemos na mídia social de briga. E nós nos tornamos cheios e, como crentes, estamos nos tornando brigões. Mas uma grande lição Deus nos está dando, se é que nós temos a humildade de entender que Deus nos está ensinando. E se nós queremos aprender dele a renunciar à nossa carne, a renunciar os nossos sentimentos, que é o que nós estudamos no primeiro subtópico, nossos sentimentos, o nosso projeto, será que nós conseguiremos renunciar o nosso projeto? Estava tudo certo para você se vingar disso. O sentimento do nosso coração, as nossas emoções, e conseguir tirar tudo isso da mão do homem, do nosso coração, do nosso interior, e entregar na mão do Senhor e esperar dele a justiça. É quase impossível. O mundo evangélico, se é que existe isso. Hoje, estamos em maio, de 2026. Bate palmas para todos os líderes que dizem, que falam, vamos nos vingar, vamos fazer, vamos tomar, vamos matar o que está errado, vamos fazer isso ou aquilo. Lembremos-nos da própria história da mulher adúltera. Ela não deixou de ser adulta, ela era pecadora. Ela era adúltera. Ela merecia aquilo que aqueles homens trouxeram ela para fazer. No entanto, o que é que Jesus fez? Deixou os homens que estavam certos vingarem o seu coração? Tá aí, matei ele, matei ela. Jesus deixou? Não, mas também não deixou os livres. A consciência de cada um daqueles homens voltou para casa, sabendo, eu não pude fazer, porque eu também tenho pecado. E esta é uma obra do Espírito Santo. E diga de passagem, deixa eu ser mais claro um pouquinho ainda. Se Deus não fizer no coração deles, ninguém fará. E agora a pergunta é, o que é que nós queremos? Como nós trataremos como igreja? Claro, dentro da igreja há parâmetros de se resolver as coisas, de se apurar o pecado, de se limpar. Quem lê 1 Coríntios, eu não posso seguir falando sobre isso. Mas se você quer uma carta para estudar sobre como Deus manda lidar as questões de pecado na igreja, a carta de 1 aos Coríntios é uma excelente carta para aprender sobre isso. Mas eu aprendo aqui que o dever do crente, o coração do crente não deve estar cheio de briga, mas sair. Se aqui nós estudamos isso, eu penso na classe passada ou retrasada, onde Deus me deu algo muito, muito diferente no meu coração. Uma visão para além daquilo que foi trazido na nossa revista, um esclarecimento espiritual, que eu fiquei contente com Jesus, apesar de ser difícil para nós. Aqui eu digo a mesma coisa, parece que é uma continuação daquilo que Deus começou a já nos dizer. Há momentos onde há briga, detração, perseguição, dizer aqui é do nosso jeito, só tem que ser assim. A palavra de Deus diz, deixa eles e sai. Deixa eles, o poço é meu. Essa água que você cavou agora não é sua, é nossa. Deixa eles. E sai. Vai cavar outro poço. Porque como nós veremos o texto que a gente vai ler, Deus foi com ele aonde ele foi e proveu para ele o lugar onde já não houve mais briga.
Amém? Atos capítulo 9, versículo 29 a 31 diz: e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. É a Paulo, ok? Procuravam matar Paulo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Ou seja, os irmãos, sabendo que havia perseguição, acompanhou a Paulo para sair e enviou Paulo para Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Irmãos, isso aí é muito forte porque não houve erro. Paulo era já chamado por Deus para ser o grande apóstolo dos gentios. E o que aconteceu aí é que Paulo saiu de cena para que houvesse paz. Foi o contrário. Que lindo as escrituras sagradas. Se Paulo ficasse para brigar e dizer: eu sou de Deus, eu tenho o chamado de Deus, deixa eu contar aqui, deixa eu trazer Ananias para contar o que ele teve, deixa eu trazer aqueles que ouviram a voz, que estavam comigo no caminho de Damasco, e etc. Mas este não foi o caminho certo. Os irmãos disseram: Paulo, eu sei que Jesus te salvou, mas vai para Tarso agora. Aleluia. Não, se você entender aí o tempo, nós estamos em Atos 9, foi no capítulo 13 que Deus o chama para as missões. Ali era o tempo que chegou a hora dele sair. E Deus esteve com ele no seu caminho. Este tempo de Atos 9 não era a hora, não é que ele não estava salvo, que ele não estava convencendo sobre Jesus ser o Filho de Deus, ele estava. Ele já estava sendo tremendamente usado por Deus, se você ler o texto desde o princípio. No entanto, os irmãos disseram: Paulo, é melhor você ir, e Paulo foi. E aí o que nós encontramos como solução, como fruto de sair, mesmo que seja do homem de Deus? As igrejas ficaram em paz. As igrejas não ficaram no mundo, não ficaram pior. Será que nós entendemos isso? Porque havia perseguição, e uma perseguição tal, claro que isso debaixo da orientação de Deus, assim como eu disse na outra aula, esse tipo de coisa, este sair, seja do obreiro, ou seja, nossa, individual de uma situação de perseguição, não se faz levianamente, de qualquer maneira. Mas uma vez que nós entendemos, o fruto vai ser de Deus e de bênção, e neste caso aí foi. Porque Paulo saiu de cena um pouquinho. Não era hora. Então Paulo saiu, foi embora para Tarso, pronto. As igrejas ficaram como, irmão? Abençoadas. Ficaram edificadas, tiveram paz, se multiplicaram, continuaram andando, olha aí, no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Onde não tem briga, fica. Gênesis 26, 22. E partiu dali, daquele último, né? E cavou outro poço. E não porfiaram por ele, pelo poço. Por isso chamou o nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ou seja, aonde não vieram aqui agora pelejar pelo meu poço, não vieram porfiar, eu vou ficar. Pronto, Deus me abençoou, alargou meu caminho, já estou agora, não moro ali, moro aqui. Aleluia! Então Deus cuida de nós não precisamos e não devemos estar na briga, deixemos a justiça na mão do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 18. Então, onde não tem briga, a gente fica. Se for possível, um texto que o pastor colocou aqui para nós, né? Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, onde você está, seja inclusive aí quando diz com todos os homens, está saindo da esfera da igreja. Essa é a primeira, na família, da igreja, né? Mas até fora da igreja, naquilo que é possível, quanto for possível, tenhamos paz. E se houver paz, a gente faz o quê? A gente fica. Até outros textos bíblicos aqui me veio à memória, mas não é a oportunidade de nós compartilharmos com você. Onde há paz, em terceiro lugar, um altar a Deus. Então, onde tem briga, não brigar, sai. Ok? Onde não tem briga, fica. E às vezes não precisa, eu falei isso aqui agora, lembrei, não precisa ser sair da igreja. Às vezes é um grupo que nós estamos juntos. E aquilo, sai. Eu vivi isso na minha vida. Saiu do grupo devagarzinho ou de rapidinho, você sai simplesmente, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. E, né? E você continua na igreja, mas não aonde está a briga, não se alimentando deste espírito, deste sentimento, né, de briga. E onde não tem briga, fica. Onde tem paz, fica. E onde há paz agora, que Isaac achou o lugar,
onde ele podia ficar em paz, ali é o lugar de fazer um altar a Deus. Gênesis capítulo 26, veja, nós estamos dando continuidade à leitura, começamos de 19, agora vamos ler o 24 e o 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. 25. Então edificou ali o quê? Um altar. E invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então, o que nós aprendemos ali? No lugar onde Deus nos deu paz, é o lugar onde Deus vem se encontrar conosco e aonde nós serviremos a Deus. Pronto. Deus, quando ele chegou naquele lugar, que era o propósito de Deus foi ajudando ele chegar. Quando ele chegou naquele lugar, Deus apareceu para ele. Aleluia. Confirmou as promessas de seu pai. Tudo começou na obediência lá no primeiro versículo que nós lemos. A orientação de Deus. Mas agora, depois desta caminhada toda, ele encontrou um lugar de paz e naquele lugar Deus apareceu e falou com Isaque. E aonde Deus falou com Isaque, Isaque da sua parte fez um altar ao Senhor. Ele serviu ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele fez sacrifício ao Senhor. Ele armou a sua tendinha: aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou servir ao Senhor. Este é um lugar onde eu sacrificarei o meu serviço a cada dia ao meu Deus, ao Deus que foi o Deus do meu pai e o meu Deus também. E o interessante é que termina o versículo dizendo que ali também os servos cavaram um poço. Então, o problema, a necessidade de ter água para tomar, que alguém podia perguntar: mas e aquela água lá? Nunca mais eu vou achar água, porque eu posso brigar pelo aquele poço. Não, irmãos, tem muita água. Deus tem, aleluia. E o lugar da reconciliação com Deus, o lugar da paz de Deus, o lugar do altar de Deus, o lugar deste relacionamento pessoal com Deus, Deus vai prover ali um poço de água, porque proveu para Isaque. Atos capítulo 2, versículo 42 e o versículo 46. O 42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Este era o altar, era aquilo que eles faziam, serviam a Deus. Estavam nas orações, estavam ouvindo a palavra, aprendendo da palavra. E no 46 diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E essa é a parte que fala de onde é a paz. Os irmãos daquela igreja, apesar de uma igreja que cresceu de um dia para o outro, 3.000 membros, porque depois da primeira pregação de Pedro, o último versículo antes deste texto aí, falam 3.000 almas. E onde há muita gente, há muito problema. No entanto, essa igreja estava com um só coração, um só sentimento de temor para com Deus. E eles estavam sempre juntos, comendo, assistindo ao culto, com singeleza de coração. Ou seja, havia paz entre eles, porque havia uma unidade espiritual entre eles. E onde há paz é o lugar de servir a Deus, e eles faziam isso. É o texto 42 que a gente leu. Eles se alimentavam da doutrina dos apóstolos, ou seja, todo dia ouvia a palavra, a pregação da palavra de Deus. Eles estavam sempre juntos, eles partiam pão e eles oravam também, ou seja, o lugar onde eles armaram a sua tenda espiritual. Não é a tenda humana de viver como Isaque, mas é a tenda espiritual. Esta é a minha igreja, este é o povo de Deus com quem eu vou comungar, aleluia, porque a paz aqui, glória a Deus, a paz espiritual na minha alma, eu sinto uma mesma verdade, uma mesma doutrina, uma mesma comunhão, uma mesma realidade de oração, porque aqui há paz. Vou armar minha tenda espiritual aqui, onde a paz é o lugar de nós servirmos a Deus e levantarmos um altar para com Deus. Terceiro tópico, lições da bênção de Deus, é o tópico que nós colocamos paralelo ao terceiro tópico do nosso pastor aqui na página 58. Mas eu pus somente 2 subtópicos para este estudo, e o primeiro fala: a bênção advém do relacionamento pessoal, e neste caso com Deus. E a bênção, em segundo lugar, ela não é hereditária. Há um sentimento que às vezes ao lermos alguns destes versículos, nós entendemos que esta bênção de Deus é hereditária. Irmã, mas ele chamou Abraão e os seus descendentes. É verdade. O projeto de Deus era.
Mas eu quero lembrar a você, e nós vamos lembrar pelo texto, que o Senhor fez uma promessa. Deus queria, mas ele também passou, como passou com Abraão, uma promessa condicional a Isaac. E Isaac obedeceu. E quando nós obedecemos a parte que Deus nos manda, então a promessa, ela se torna uma realidade, porque foi Deus quem prometeu. Promessas condicionais são assim. E apesar dele querer que essa linhagem continuasse, e Deus conhecer todas as coisas, cada um destes foi provado com Deus e pela graça de Deus, aprovado. E assim continua a linha, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 26, versículo 1 a 6, diz o texto: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, está aí a prova de Deus para com eles. Ele mandou: Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Está aí, a promessa é que eu vou te abençoar. A ti e a tua semente eu darei todas estas terras. Mas se você me obedecer, olha aí, eu confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Amém? Versículo 4 ainda continua, nós vamos até o 6. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Veja que a bênção exatamente de Abraão, Deus queria que ela continuasse por Isaac. Até, lembra-se comigo, a gente estudou ali, Abraão e Sara tiveram outro filho, Deus disse: Este não é o filho da promessa, este não é o filho que vai carregar esta bênção e esta promessa. Versículo 5 ainda, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Está aí o segredo. Deus queria Abraão, mas Abraão obedeceu a voz e guardou o meu mandamento. E o que mais? E os meus preceitos. E o que mais? E os meus estatutos. E o que mais? E as minhas leis. Assim, o que Isaac fez? Ficou ali, habitou em Gerar. Pronto, ele obedeceu. Deus disse: Abraão recebeu essa promessa porque ele me obedeceu. E Isaac fez o quê? Obedeceu. Então eu vou com você lá no versículo 24 e 25 agora. Depois que ele obedeceu na sua totalidade, passou o tempo e ele provou obediência a Deus, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Olha a confirmação aí. Deus disse: Eu confirmarei. Agora veio a confirmação. Porque eu sou contigo. E te abençoarei. E multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então, nós já lemos isso, né? Edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, a bênção de Deus, ela advém de um relacionamento pessoal com Deus. E no relacionamento com Deus, Deus propõe o caminho. Deus tem uma bênção, é o que Ele quer. Vamos aprender algo muito profundo aqui. O que Ele quer não é só a não é só aos perfeitos. É aquele que está agora usando drogas. É aquele que está agora traindo a Deus. Num relacionamento espúrio, que não devia estar na casa de Deus e está vivendo este relacionamento. O que Deus quer é a salvação. É nós, alguns de nós, que viemos de adoração a outros deuses e às vezes até aos demônios. Mas o que Deus quer, o querer de Deus é a bênção salvífica, aleluia. No entanto, o que Deus oferece pela graça é uma promessa com uma condição. Eis aqui o céu, eis aqui uma vida cheia do Espírito Santo, eis aqui entrar na igreja, ser perdoado, eis aqui tudo o que eu preparei, neste caso agora para nós, por Cristo Jesus. A condição é que você se arrependa dos seus pecados. É que você se converta, torne o seu caminho dos ídolos, das drogas, para Deus. E a minha parte é o poder, aleluia. Eu transformarei, eu darei o poder que quebrará as cadeias, disto que te constrange, disto que te acaba, que te prende, porque o poder do sangue de Jesus é maior do que o poder qualquer que o pecado, o diabo ou os seus emissários possam ter sobre a nossa vida, até sobre o corpo do homem, as suas mazelas que carregam pelo pecado. Então a promessa, o desejo de Deus é seguro, a promessa de Deus é segura, mas há uma condição, e a condição é a obediência. A condição é a obediência, para entrar é a obediência de entrar conformidade do caminho, como é, arrependa-se, confesse, são as duas coisas. Se você arrepender e confessar, você pode entrar neste caminho de bênção. E a segunda coisa é se você permanecer.
E todos eles, Abraão foi provado algumas vezes se ele permanecia, aleluia, Isaac da mesma maneira estamos aprendendo. Então as bênçãos de Deus que ele quer para nós, que ele prometeu para nós, elas advêm do relacionamento pessoal. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para quê? Para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo lugar, a bênção não é hereditária. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, foi o texto que o pastor até colocou para nós aqui, falando sobre isso, as bênçãos dos pais para os filhos, mas eu quero ler com cuidado este texto com você. Diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. E alguém pode dizer, tá aí, irmã, o pastor, tá vendo? É isso, a bênção geracional. Mas vamos ler o versículo até o fim? Aleluia. Vai guardar, ele é fiel, guarda o conserto e a misericórdia até 1000, não é 4 gerações, não, é 1000. Aos que amam e que guardam os seus mandamentos. Amou a Deus e guardou, ou seja, obedeceu os mandamentos de Deus, você está na bênção de Deus. Não precisa nem ser geracional. Deus é que quer que seja. O desejo de Deus é a salvação sua, dos seus filhos, dos seus... Este é o desejo de Deus. E ele será fiel sobre aquilo que ele tem prometido para nós nessas escrituras. Mas esta é uma realidade para aqueles que amam a Deus. E o amor a Deus não é um amor de palavras, mas um amor em verdade. Em obediência, que é a segunda coisa aí, guardam os seus mandamentos. E eu, quando li aquele outro texto que Deus falava de Abraão, ele não disse só guardar os mandamentos, e as minhas leis, e os meus estatutos, e mencionou 4 coisas, irmão. E aí eu me lembrei de um pequeno detalhe, que Abraão nem a lei de Moisés ele não tinha. A lei de Moisés veio depois. Mas tudo que Deus mandou a Abraão, os detalhes que talvez não estejam nas escrituras sagradas para nós. Todos os detalhes, Abraão foi um homem obediente, está aí o segredo. A bênção do Senhor não é hereditária, o desejo de Deus é que todos, no concerto de hoje, indistintamente, de todas as famílias da terra, não é só judeu, não é só filho de crente, como eu mencionei aqui alguns casos, talvez mais extremados. A estes, Deus quer que a sua bênção chegue. Aleluia. Ele quer também que sejam os nossos filhos. No entanto, cada um é que deve individualmente amar ao Senhor e guardar os mandamentos do Senhor. Para quê? Para que veja a bênção na sua vida. E ele será fiel caso isso aconteça. Ezequiel capítulo 18. Eu vou ler o 19 e 20, mas eu aconselho que se você tem alguma dúvida sobre este assunto, que você leia este capítulo desde o princípio, talvez o capítulo inteiro de Ezequiel 18, ok? Com bastante cuidado, com paciência, e o entendimento sobre isso estará bem claro para você. A mesma voz de Deus que falou a Moisés em Deuteronômio, a gente acabou de ler, com detalhe, este versículo é o Deus que usa Ezequiel neste texto de Ezequiel 18 e 19, que diz: mas dizeis, ele está dizendo para o povo, você diz, por que não levará o filho a maldade do pai? Ou seja, por que não vai ser uma maldição hereditária? Porque se o pai, no versículo anterior, por isso que eu falei, se você tem interesse, leia tudo. No versículo, os 2 versículos anteriores, se não me engano, ele fala dos detalhes do que este pai fez. Terrível, pecou grandemente, foi inimigo de Deus. Aí o povo, Deus dizendo, vocês me dizem, por que o filho não vai levar a maldade do pai? Olha a resposta de Deus. Porque o filho fez juízo e justiça. Porque o filho guardou, olha aí, guardou todos, não foi um, ele guardou todos os meus estatutos. Ele os praticou. Por isso, o que diz Deus? Certamente viverá. Escute, por favor, maldição hereditária não existe. Seu pai pode ter sido o pilantra, perdão da palavra, que seja. Pode ter sido alcoólatra, filho de um alcoólatra. Não existe maldição hereditária. Quando eu e você decidimos servir ao Senhor e deixar a impiedade, aceitar a graça de Deus, acabou tudo. Vai ser salvo, vai viver e não vai levar nenhuma mazela espiritual daquilo que o seu pai, o seu avô, enfim, viveu. Versículo 20 ainda, Deus diz:
fechando este assunto aí, porque ele vem falando desde o primeiro versículo, por isso que eu sugeri aos irmãos lerem do princípio. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, com isso, nós terminamos o nosso estudo sobre as bênçãos de Deus. Que Deus ricamente abençoe e use a você, querido professor da Escola Dominical, em nome de Jesus. Continue abençoando a sua vida, a sua alma como crente, como nós estudamos aqui neste relacionamento pessoal com Deus, que é o mais importante, porque Deus é quem vai nos abençoar, trazer fruto, né, espiritual daquilo que nós estudamos. E nós queremos ver a bênção de Deus, talvez nestes filhos da fé, não são filhos naturais, eu quero ver nos meus filhos naturais, mas quando eu ensino, quando eu trabalho na igreja, eu desejo a bênção de Deus sobre cada um deles, aqueles que eu tenho tido o privilégio de ensinar, de discipular. Que Deus nos ajude a termos essa experiência com Deus, aleluia, para que a bênção de Deus na nossa obediência seja um reflexo para eles verem esta mesma verdade que nós ensinamos com a boca, mas que possamos ensinar também na nossa vivência. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.